Mais um ano acabando e o nosso Brasil cada vez mais louco. Alguns bandidos admitiram seus crimes em rede nacional sem qualquer pudor. A criminalidade atingiu níveis estratosféricos. Quase ninguém mais acredita na justiça. Muita gente sem um pingo de esperança. Aqueles que acreditavam que o Bolsonaro iria salvar o país descobriram recentemente que ele nunca teve chance. Os libertários já sabiam que o sistema lutaria contra ele, assim como vai lutar contra o Milei. Sabendo de tudo isso, você deve se perguntar: onde estão os heróis? Por que ninguém faz nada contra aqueles que cometeram crimes e os confessam em rede nacional? Mas antes de respondermos essas e outras perguntas, curta e compartilhe nosso vídeo. Torne-se membro aqui do canal, pagando pouco menos de 2 Haddades mensais. Para sabermos onde estão os heróis, primeiro precisamos lembrar o que é um herói. Herói é o termo atribuído ao ser humano que executa ações excepcionais, com coragem e bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos. Ele é a pessoa que age de maneira heróica, quando necessário, e passa pela chamada jornada do herói. A jornada do herói é um modelo narrativo que descreve o caminho de um protagonista, geralmente um jovem que sai do seu mundo comum para uma aventura, enfrenta desafios e perigos, adquire conhecimento e experiência e retorna ao seu mundo transformado. São os passos que alguém precisa percorrer até se tornar um herói. O modelo foi desenvolvido pelo antropólogo Joseph Campbell, que identificou a jornada do herói em mitos, lendas, contos de fadas, romances e filmes. Ele argumentou que essa jornada é um padrão universal encontrado em todas as culturas e períodos históricos. Segundo Campbell, a jornada do herói é dividida em 12 etapas. O mundo comum. O herói vive uma vida comum e segura. O chamado à aventura. O herói recebe um chamado ou desafio que o obriga a deixar seu mundo comum. Recusa do chamado. O herói reluta em deixar seu mundo comum e enfrentar o desafio. Encontro com o mentor. O herói encontra um mentor que o ajuda a aceitar o desafio e se preparar para a aventura. A travessia do primeiro limiar. O herói cruza um limiar que o leva para um mundo desconhecido e perigoso. Provas, aliados e inimigos. O herói enfrenta uma série de provas e desafios e faz amizades e inimigos. Aproximação do grande desafio. O herói chega a um lugar desafiador que representa um teste final. Aprovação. O herói enfrenta uma aprovação final, que pode ser física, emocional ou espiritual. A recompensa. O herói adquire uma recompensa que pode ser um objeto, um conhecimento ou uma realização pessoal. O caminho de volta. O herói começa a jornada de volta ao seu mundo comum. A ressurreição. O herói renasce, transformado pela sua experiência. O retorno com o Elixir. O herói retorna ao seu mundo comum, trazendo consigo a recompensa da sua aventura. Nem sempre a utilizam em sua integralidade, às vezes apenas partes, mas o importante é que a lógica da jornada do herói permanece. Um homem comum que sofre, se esforça, aprende, enfrenta e vence um grande desafio. A jornada do herói pode ser encontrada em diversas obras de ficção, como na trilogia O Senhor dos Anéis, a trilogia mais antiga aí de Star Wars e Harry Potter. Ela também pode ser usada como uma estrutura para contar histórias em outras mídias, como marketing, publicidade e educação. Para pessoas se comportarem como heróis, é necessário que esse tipo de comportamento esteja no imaginário da população. Afinal, você não pode ser algo que não imaginou existir. O comportamento habita, em primeiro lugar, a cabeça da pessoa antes de se tornar uma ação. Por isso, a esquerda tem escondido todo tipo de heroísmo, desde os 300 de Esparta, passando por Martin Luther King Jr.
e pela heroína Ellen de Abreu Silva Batista, que teve uma morte trágica salvando crianças de um incêndio criminoso em uma escola. Até Jesus Cristo, que muitos acreditam ter se sacrificado para salvar a humanidade. Muitos heróis são simplesmente apagados da história pela esquerda. A mídia quase não fala mais de atos de heroísmo. Além disso, no cinema, na literatura e na música em geral, os heróis estão sendo desmoralizados. O Thor aí fora de forma e depois sendo humilhado pela Jane é o maior exemplo disso. Fora isso, tem se criado cada vez mais heróis artificiais, personagens que não passam pela jornada do herói e que simplesmente nasceram fodásticos, sem motivo algum. Isso é importante porque planta no imaginário que ser herói depende de algo incompreensível. A Capitã Marvel é heroína porque é. A Rey aí de Star Wars torna-se Jedi porque sim. Ou seja, querem que você, pessoa comum, acredite que só é herói quem a mídia diz que é e sem explicar o porquê. Isso faz com que ninguém acredite que possa ser um herói e que ninguém cometa atos de heroísmo. E assim, os bandidos podem facilmente vencer. Martin Luther King Jr. dizia: "O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons." Se os bons, aqueles com potencial a cometer atos de heroísmo, acreditam que não há esperança, que eles não podem ser heróis, então a batalha já está perdida. É isso que querem, né? Vencer por WO, pela ausência do oponente. A verdade que não querem que você saiba é que herói é quem comete atos de heroísmo, mesmo que a mídia não reconheça. O filme Herói por Acidente, de 1992, traz uma ótima reflexão sobre isso. Ele mostra o descolamento de atos de heroísmo com o que a mídia reconhece como um herói. O mundo precisa de heróis. Existem pessoas que precisam ser salvas, pessoas mais fracas sendo atacadas por pessoas mais fortes, pessoas tomando o poder e subjugando indefesos. O mundo precisa de heróis comuns, pessoas comuns que ajudem outras pessoas comuns. Precisa de bons samaritanos. E mesmo que a mídia não os reconheça, as pessoas salvas os reconhecerão. Quer um bom exemplo? Caio Benício, um brasileiro de 43 anos, naturalizado irlandês, passava perto de uma escola quando viu uma briga na calçada. Ao perceber que se tratava de um homem esfaqueando crianças, Caio pegou seu capacete e acertou o agressor com tudo. A mídia, claro, fez questão de ocultar o nome e a motivação do agressor. Não sabemos quantas pessoas Caio Benício salvou. A mídia fez algumas poucas matérias e fez questão de destacar que ele disse que não se considera um herói. São uns tolos, não sabem que o herói tende a recusar o reconhecimento. Isso faz parte da jornada do herói, de quando ele retorna ao seu mundo comum. A mídia não reconhece o heroísmo, pois a mídia pertence à esquerda e a esquerda quer matar a ideia do heroísmo. Mas o livre mercado e a ação humana reconhecem e premiam o herói. O melhor exemplo disso é a vaquinha online que fizeram para pagar uns cafezinhos aí para o Caio Benício. Até agora, já foram arrecadados mais de 1,7 milhões de reais. Até o lutador de UFC, Conor McGregor, reconheceu o heroísmo de Caio e ofereceu refeições vitalícias no seu restaurante. O homem é um herói e o mínimo que podemos fazer é comprar uma cerveja para ele. Então peço que você doe o preço de uma cerveja Guinness em sua localidade para o Caio, para que ele saiba que o povo de Dublin o aprecia, diz o texto da campanha de arrecadação. Caio será recompensado pelo seu heroísmo, embora tenho certeza que o Leviatã vai querer meter a mão na recompensa. O livre mercado e a informação descentralizada sempre vão reconhecer os heróis, e por mais que tentem matar o heroísmo, ele ainda existe. Porque a verdade é que, no fim das contas, os heróis aparecem quando eles são necessários e nunca precisamos tanto de heróis quanto agora. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Anarco Capivara, Dove Bitcoinheiro e Jason Todd.
faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo.